Paz do Senhor a todos. Aqui é o professor David Vinícius, onde vamos estar falando sobre a escola dominical. Hoje quero fazer a quarta aula e essa quarta aula tem o título ou tema: A escola dominical deve ser instrutiva. O título dessa quarta aula é A escola dominical deve ser instrutiva. Então aqui nós vamos estar falando sobre essa questão da escola bíblica dominical ser instrutiva, aonde possa instruir os alunos e assim também transmitir algumas informações, conhecimento para os mesmos, para que eles possam crescer no Senhor. Primeiro ponto, então, que eu já começo a observar sobre a escola bíblica deve ser instrutiva para haver uma boa instrução, a afetividade e o bom relacionamento entre professor e aluno é vital. Para então haver uma boa instrução, a escola dominical ser instrutiva, é necessário haver uma afetividade e haver um bom relacionamento com o professor. E como pode haver um bom relacionamento entre professores e alunos? Algumas coisas podem ajudar a isso. Um exemplo: o professor pode convidar o seu aluno para estar almoçando na sua casa. E assim, conversando com esse aluno, assim, mantendo um bom relacionamento com esse aluno, e assim a instrução na escola dominical, através da afetividade e do relacionamento com o professor, vai ser melhor. Por causa desse relacionamento. O professor também, para se aproximar do seu aluno, ele também pode chamar o seu aluno para tomar um refrigerante, para tomar um sorvete, pode convidar o seu aluno para estar passeando no shopping. Assim, o professor, ele vai construir um relacionamento entre ele e o aluno, e a escola dominical ela vai ser muito bem instrutiva, ela vai ser mais instrutiva. Por quê? Por causa desse relacionamento entre o professor e o aluno. Então, um dos pontos vitais para a instrução na escola dominical é a afetividade e o relacionamento entre professores e alunos. Então, o professor ele tem que estar disposto a fazer isso. O professor tem que estar disposto a trazer os seus alunos mais para perto de si. E assim, quando ele for dar as suas aulas, quando ele for ministrar ou lecionar suas aulas, a participação dos alunos vão ser melhor. Por quê? Por causa da afetividade e por causa do relacionamento entre o professor e o aluno. Então, professor, você pode estar fazendo isso, uma estratégia boa. Convidar para o almoço, convidar para ir no shopping, convidar para tomar um café, convidar para praticar um esporte. E assim, essa afetividade e o relacionamento entre professores e alunos vão melhorar até mesmo a instrução na escola bíblica dominical. Outro ponto que eu quero observar ainda dentro desse assunto: para haver uma boa instrução, o professor precisa buscar a excelência no ato de ensinar. O professor precisa buscar essa excelência. Ele precisa buscar se preparar melhor para estar transmitindo ou para estar instruindo
os seus alunos. Como pode um professor que não busca instrução, que não busca conhecimento, que para de aprender, como pode esse professor conseguir instruir os seus alunos para que eles possam crescer no Senhor? Sendo que o professor, ele parou de aprender. Então, se ele para de aprender, ele para de ensinar. Ele cessa o seu conteúdo para que ele possa passar para os seus alunos. Então, ou seja, ele cessando o seu conteúdo, ele não terá também conteúdo para passar para os seus alunos. Então, para haver essa boa instrução, o professor precisa buscar a excelência no ato de ensinar. E isso o professor precisa buscar. O professor precisa estar disposto a buscar os melhores métodos, o melhor jeito de abordar os seus alunos na sala de aula, para que eles possam ser despertados a buscar a Deus o conhecimento para se aproximar mais do Senhor. Outro ponto dentro desse mesmo assunto é que o educador cristão não é mero leitor de revista, e sim um pesquisador. Quando nós falamos do educador cristão, ele não chega simplesmente numa sala de aula, numa classe, e vai ler a revista. Eu vou ficar só lendo a revista, só lendo a revista, só lendo a revista, só lendo a revista. E ainda tem professores que eles ainda não sabem organizar o tempo, que não conseguem nem sair do primeiro tópico. Isso não é porque o primeiro tópico tem muito assunto, é porque o professor é desorganizado na matéria tempo. Ele não sabe organizar o seu tempo, ele não sabe dividir as coisas dentro do seu tempo para que ele possa alcançar essa excelência no ensino, e aonde ele possa não só ficar lendo a revista, mas possa transmitir assuntos, possa transmitir conhecimento, instrução, informações para os seus alunos. Então isso é falta de uma organização. E o professor precisa ter uma boa organização para que ele possa não só ficar num só tópico, mas que ele possa ensinar um todo aquele assunto. E já que eu entrei nesse assunto e vou repetir, porque eu já falei isso nos vídeos atrás, o professor ele não lê revista. O professor ele dá aula. A revista é para o aluno ler em casa. Ah, mas se os meus alunos não lerem, se eles não leu a revista em casa, na medida que o professor está dando aula, e dentro dessa aula que ele está dando, porque ele programou essa aula, e como é que o professor programou essa aula? Ele pegou informações da revista, pegou informações do livro base da revista, e pegou informações até mesmo de outros livros. Assim, ele montou o seu estudo compacto, e na medida que ele for transmitindo aquelas informações, por mais que o professor não leu a revista, aquelas informações estão dentro do assunto da revista. E com isso a aula fica mais dinâmica, em vez do professor ficar lendo a revista, só ficar lendo a revista, só ficar lendo a revista. Então o professor ele tem que melhorar essa didática para que os alunos possam ter interesse nas escolas dominicais. Porque não é só falar que os nossos alunos, que os pessoas não estão gostando de escola dominical, não querem vir porque estão com preguiça, tá? Muitas vezes é isso mesmo. Mas muitas vezes é a má qualidade do ensino do professor. Não há uma qualidade. Há uma didática ruim, uma abordagem ruim, informações sem pé sem cabeça. E assim, o professor é um mero leitor de revista, não causa interesse nenhum no aluno, e o aluno sai ali da escola dominical não querendo voltar mais, porque não houve o interesse da parte do aluno, porque o professor não despertou esse interesse na vida do aluno. Então o professor ele não pode ser um mero leitor de revista, ele é um pesquisador, ele pesquisa os assuntos, ele monta os seus argumentos, ele monta a sua aula, e assim ele dá a sua aula. É isso que o professor tem que fazer.
Outro ponto. Se há um mergulho nos livros, fontes de informações e conhecimento, as aulas serão, se não há um mergulho nos livros, fonte de informações e conhecimento, as aulas serão medíocre, inconsistente e sem profundidade. O professor, ele tem por obrigação mergulhar-se em livros, informações e conhecimentos para transmitir essas informações, esses conhecimentos para o aluno. Mas se o professor ele não faz isso, se o professor não tem interesse nenhum de ser um pesquisador, de mergulhar nos livros, se ele não tem interesse nisso, as suas aulas serão medíocres, as suas aulas serão inconsistentes e sem profundidade. E é isso que nós estamos vendo em escolas bíblicas dominicais. Sem profundidade, medíocre, sem consistência nenhuma, meramente uma leitura de revista. Por quê? Porque o professor não tem interesse em mergulhar. Mas sabe qual que é o problema disso? É porque os líderes que colocaram esses professores na frente da classe, pegaram esses professores no laço. Ou seja, não prepararam esses professores, não preparam esses professores e não estão preparando esses professores. E quando eu falo isso, é sempre entre aspas, não é generalizando. Mas tem muitos professores que foram jogados de frente de uma classe, que não tem preparo nenhum. E sabe o que o líder fala para esses professores? Não, Deus vai dar graça. Mas pera lá, irmão. Se o professor não estudar, não pesquisar, não mergulhar nos livros, esse líder está achando que Deus vai descer do céu e vai dar uma aula para aquele professor ali, vai descer do céu, vai dar uma aula de hermenêutica, vai dar uma aula de exegese, vai dar uma aula de homilética para o professor. Isso é função do professor. Então o professor tem que parar de ser preguiçoso e mergulhar nos livros, estudar. E é isso que o professor tem que fazer, para sair dessa aula sem profundidade, medíocre, essas aulas rasas, que o aluno sai da escola dominical, mas se ele enfrentar uma dificuldade lá na frente, ele não dá conta de reafirmar, ou não dá conta de afirmar a sua fé, porque a escola dominical não passou uma instrução para esses alunos. Qual que é o título da aula de hoje, nessa quarta aula? A escola bíblica dominical deve ser instrutiva. Deve ser instrutiva. Outro ponto que eu observo ainda dentro desse ponto, da instrução da escola dominical, podemos comparar o ato de pesquisar com um garimpeiro que tem como objetivo a descoberta de itens preciosos. Então eu posso comparar o ato de pesquisar com o ato de um garimpeiro. Ou seja, o garimpeiro ele está em busca ou está procurando, ou seu objetivo é descobrir objetos ou itens preciosos. Então ele vai cavando, até ele achar o item ou os itens preciosos a qual ele está buscando ou está procurando. O professor ele também tem que fazer isso. Eu mergulho nos livros, eu pesquiso sobre aquele tema, eu pesquiso sobre aquele assunto e vou pesquisando e vou lendo e vou estudando e vou lendo e vou estudando até eu achar as preciosidades daquele assunto. Então o professor ele não pode só ler a revista e achar que ali agora está todas as informações a qual ele precisa.
Não, o professor ele precisa mergulhar nos livros, ele precisa ser um bom pesquisador, assim como o garimpeiro. Vai cavando até achar coisas preciosas. Assim é o educador, assim é o professor. Eu vou pesquisando, eu vou estudando até achar ou descobrir coisas preciosas a qual eu passo para os meus alunos. Outro ponto é que a pesquisa é uma importante fonte de conhecimento, pois envolve a leitura. Então, por que a pesquisa ela é uma grande fonte, ou é importante fonte de conhecimento? Porque ela envolve a leitura. E envolvendo a leitura, você pode melhorar também até mesmo a sua leitura. Uma outra estratégia boa para melhorar a leitura e as pronúncias da palavra é você, professor, ler em voz alta. Não precisa ler gritando, e aqui eu estou falando de leituras particulares, onde você lê e ouve a sua voz. Assim você vai também ouvindo o pronunciamento correto daquelas palavras. E assim você, professor, também pode ensinar essa estratégia para os seus alunos, para que eles possam melhorar as suas falas e automaticamente, ou como consequência também, e melhorando a sua escrita. Porque na medida que ele vai lendo corretamente, ele já vai gravando aquelas palavras, aquelas escritas corretamente. Não ele vai vendo aquelas palavras e vai falando aquelas palavras, e assim ele vai conseguir tanto falar as palavras corretamente e também escrever corretamente. Então isso também, professor, é função da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela também pode fazer isso, ajudar os alunos a falar corretamente e a escrever corretamente. E para isso, professor, você pode estar usando quadro branco ou um data show para estar ensinando esses alunos a estar escrevendo corretamente, porque isso faz parte da escola bíblica dominical. E assim esses alunos vão já despertando o interesse até mesmo pela gramática portuguesa, ou para pronunciar e escrever as palavras corretamente. Então o professor ele tem que ser um grande pesquisador. Outro ponto, não dá para ser professor sem ser pesquisador ou um bom leitor. Eu quero ser um bom professor, mas sem ser um bom pesquisador? Sem ser um bom leitor? Como você vai ser um bom professor se não gosta de ler? Se não gosta de pesquisar? Como você vai ser um bom professor? Quantos livros você, professor, lê por mês? Quantos livros, professor, você lê por ano? Quantas vezes no ano você lê a Bíblia? Porque professor que não gosta de ler está na função errada. E aqui eu não vou malear, vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque quem passa a mão na cabeça dos outros é barbeiro. Não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não sou cabeleireiro. Se não gosta de estudar, se não gosta de ler, se não gosta de pesquisar, está na função errada. Está na função errada. Porque o professor precisa gostar de estudar, precisa gostar de ler, e tem que ler muito para passar informações para os seus alunos. Se você, professor, está dando aula e não gosta de ler, ou procura outra função, ou a partir de hoje, comece a estudar, comece a ler para passar informações para os seus alunos.
Outro ponto. Os docentes, professores, que se satisfazem em reproduzir em aula o conteúdo da revista sem pesquisar, falha na missão de professor pesquisador. Então, o professor que ele se satisfaz simplesmente em ler a revista, não tem interesse nenhum em pesquisar nada, ou a sua satisfação está em simplesmente reproduzir o que a revista está falando, desculpe, professor, você está falhando na missão de professor pesquisador. Você está falhando. Porque o professor ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, ele precisa cumprir a sua função de bom pesquisador. Porque o professor que simplesmente se satisfaz em reproduzir simplesmente o que está na revista, sem ser um grande pesquisador ou um bom pesquisador, se a revista conter erros, ele vai transmitir os mesmos erros para os alunos. Então o professor falhou nessa matéria de pesquisar. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ser um grande pesquisador. Outro ponto que eu quero observar: a dedicação faz parte da atividade do professor. Então, dentro desse ponto aqui, eu quero ler um texto com os irmãos. Os irmãos abrem comigo lá em Romanos, capítulo 12 e o versículo 7. O apóstolo Paulo está falando de alguns dons, e dentro de alguns dons que o apóstolo Paulo está falando, ele vai falar sobre o dom de mestre. Então, no versículo 7 do capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: se é ministério, seja em ministrar. Agora a parte que eu quero. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o professor ele tem que ser dedicado ao ensino. Ele tem que se dedicar ao ensino. Ele tem que se esmerar no ensino. Ele tem que ter dedicação nessa área do ensino. Ele tem que ser um bom pesquisador. Ele tem que ser um bom leitor. O professor precisa disso. Isso é dedicação. Ele tem que ter dedicação. O professor tem que dedicar a sua vida a isso. Se não quer fazer isso, professor, desculpe. Procura outra coisa para fazer. Porque se você não exerce essa função corretamente e não tem interesse nenhum em se dedicar nesta área, você está prestando um desserviço à obra do Senhor. Outro ponto que eu quero observar: ao iniciar uma pesquisa, não descanse enquanto não alcançar seus objetivos. Professor, quando você iniciar uma pesquisa, não descanse enquanto você não alcançar seus objetivos. Quais os objetivos? De dominar aquele assunto. Não talvez de esgotar o assunto, mas pelo menos dominar o assunto. E professor, quando você estiver preparando as suas aulas, você tem que preparar as suas aulas como professor, mas também tem que preparar as suas aulas como aluno. Como professor, às vezes você fala assim, você pensa: não, isso aqui não precisa haver um questionamento como professor. Mas e como aluno? Talvez pode surgir uma pergunta naquele tópico a qual você acha que não é interessante haver um questionamento. Mas para o aluno talvez há uma importância. Então você tem que fazer suas aulas como aluno, mas também fazer essas aulas como professor. Fazer as aulas como professor e também como alunos. Aí assim nós vamos alcançar
um objetivo maior nas nossas aulas. A pior coisa que a escola dominical possa ter é professores preguiçosos. A pior coisa que a escola dominical possa ter são professores preguiçosos. Professores que não querem estudar, E aqui já vai uma palavra para você, superintendente. Cadê as reuniões de professores? Cadê você, superintendente, cumprindo a sua função de dar aula para professores de escola dominical? Cadê a sua responsabilidade, superintendente, em cobrar dos seus professores o conhecimento? Em cobrar dos seus professores deles serem bons pesquisadores e estudiosos? Me fala, superintendente, cadê a sua responsabilidade? Só quer ter nome de superintendente? Só quer ter nome? Só quer falar que é superintendente da escola dominical, mas cadê você cumprindo a sua função? Cadê o café com os professores? Cadê o debate com os professores? Cadê as reuniões com os professores, superintendentes? Não posso passar a mão. Escola dominical é algo importante. É algo sério. É a formação de caráter na escola dominical. Continuando. O problema de muitos professores não é a falta de tempo, mas a administração do mesmo. Então, o problema de alguns professores não é a falta de tempo, mas a organização do mesmo. Eles não conseguem organizar o seu tempo. Se eles não conseguem organizar o seu tempo, como é que eles vão ter tempo para ser um bom estudioso? Como eles vão ter tempo para ser um bom pesquisador? Eles não organizam o seu tempo. Eles precisam organizar tempo. E o superintendente, ele pode estar ajudando os professores nesta área, através de reuniões, através do café com os professores, através de aula para professores. E é isso que o superintendente precisa fazer. Claro que a gente vai ter aqui no nosso canal aula que vai falar só sobre a função do superintendente. Aqui eu estou só pincelando um pouco, porque se faz necessário. Então o superintendente ele tem que cumprir as suas atribuições, o seu papel de superintendente. O professor precisa administrar o seu tempo para que se torne um bom leitor e um bom estudioso. Outro ponto que quero observar, uma boa aula requer investimento de tempo em pesquisa. Uma boa aula requer investimento de tempo em pesquisa. Eu tenho que gastar tempo na pesquisa. Eu tenho que pesquisar aquele assunto dia após dia, para que eu possa trazer informações importantes para os alunos. Então eu preciso de tempo, eu preciso investir tempo. E investir tempo nisso, eu não estou jogando meu tempo fora. Eu estou investindo, eu estou crescendo em conhecimento e vou ajudar os meus alunos também a crescer em conhecimento. Então, para você, professor, dar uma boa aula, invista tempo na pesquisa. Eu vou estar dividindo esta aula, esse tema, em 2 aulas. Então, essa vai ser a primeira aula e no outro vídeo vai ser a segunda aula dentro desse mesmo tema. Então, nós vamos estar dividindo para o vídeo não ficar muito longo. Outro ponto
que a gente também podemos observar é que um escritor, Howard Hendricks, no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, ele diz o seguinte: para se ensinar bem, é preciso pagar o preço. Temos que estar dispostos a dedicar a vida a isso. Então, Hendricks, ele vai ensinar que para ensinar bem é preciso pagar preço, e dentro desse ponto de pagar preço, temos que estar dispostos a dedicar a nossa vida a isso. Professor, dedique a vida ao ensino. Dedique a vida à pesquisa, a pesquisar os assuntos. Em nome de Jesus Cristo. A escola bíblica dominical deve ser instrutiva. Para estar caminhando para o final dessa primeira aula, né, desse tema, se o professor possui uma biblioteca pessoal, essa biblioteca deve estar organizada de forma que não se perca tempo procurando as obras. Então, nessa matéria de tempo ou de organização de tempo, até a biblioteca pessoal do professor, ela precisa estar organizada para que ele não venha perder tempo em procurar autores. Porque às vezes a biblioteca do professor está tão bagunçada que ele não consegue achar autor, não consegue achar livro, não consegue achar o que ele está procurando. Então ele gasta um tempo tremendo. Por quê? Por causa da desorganização da sua biblioteca. Você pode, professor, talvez aqui é simplesmente uma opinião, você pode separar a sua biblioteca por meio de autores ou por meio de obras, porque aí fica mais fácil de você achar as obras, separando elas em autores ou separando elas em obras, para ficar mais fácil de achar essas obras. Então você tem que organizar com o tempo, você precisa organizar de forma bacana a sua biblioteca para que você não venha perder tempo procurando livros, procurando autores. Caminhando para o final dessa primeira aula, quanto à internet, o professor deve antecipadamente listar os sites e blogs que vai acessar. Ou seja, então o que você, professor, precisa fazer nessa organização de tempo para que a escola dominical seja instrutiva? Você precisa, falando sobre a internet, você precisa de forma antecipada listar tanto os sites, os blogs, a qual você vai acessar. E você fazendo isso, você economiza tempo nas suas pesquisas. Porque você organizou essa questão. Então, organize isso, professor, para que você possa economizar tempo e esse tempo economizado ser investido mais em pesquisa. Então, eu quero parar por aqui essa primeira aula desse tema, né? Qual que é o tema? Né? Parando aqui dessa primeira aula desse tema, o tema é: a escola bíblica dominical deve ser instrutiva. Então aqui eu agradeço a sua participação, agradeço você que está vendo esse vídeo, que Deus em Cristo te abençoe, compartilhe, se inscreva no canal, curte o canal e que Deus em Cristo abençoe e até a segunda aula desse tema, em nome
de Jesus Cristo. Fique com Deus, em nome de Jesus.